Quando pensamos nas mães dos desenhos animados, normalmente imaginamos personagens carinhosas que dão conselhos e cuidam da família. Mas Nicole Waterson está em uma categoria completamente diferente. Ela consegue quebrar a barreira do som, destruir prédios com as próprias mãos, enfrentar monstros gigantes, lançar ataques de energia e até lutar como um verdadeiro personagem de anime. Mas qual o verdadeiro limite desse poder? Será que Nicole é apenas uma mãe muito forte? Ou estamos falando de uma das personagens mais poderosas de toda a história dos desenhos animados? Para responder essa pergunta, vamos analisar cada uma das suas transformações, começando com apenas 1% do seu poder e chegando até sua forma máxima, onde ela libera 100% da sua força. A primeira habilidade que chama atenção é sua força sobre-humana. Isso fica evidente no episódio A Luta, quando Nicole vai até o depósito do Sr. Rex para resolver um problema. O detalhe é que o Sr. Rex é gigantesco, chegando a ser dezenas de vezes maior do que ela. Qualquer pessoa normal pensaria duas vezes antes de enfrentá-lo. Nicole, por outro lado, simplesmente invade o local sem demonstrar o menor sinal de medo. Poucos segundos depois, ela derrota o enorme adversário com uma facilidade impressionante, como se estivesse lidando com alguém do mesmo tamanho. E isso já seria um feito incrível por si só. Só que existe algo ainda mais impressionante. Mesmo utilizando apenas uma pequena fração do seu poder, Nicole também é capaz de conquistar civilizações inteiras. Essa possibilidade aparece no episódio As Escolhas, quando a personagem imagina como teria sido sua vida tomando decisões diferentes e escolhido outros maridos. Algumas dessas realidades alternativas terminam de maneira desastrosa. Em uma delas, Nicole vive um relacionamento extremamente controlador. Em outra, sua vida simplesmente acaba de forma trágica, mas existe uma versão que chama muito mais atenção. Nessa linha do tempo, Nicole decide permanecer solteira e acaba se transformando em uma espécie de ciborgue, e o resultado é assustador. Ela literalmente conquista o planeta inteiro. Isso significa que mesmo operando com apenas 1% do seu potencial, Nicole já demonstra uma capacidade suficiente para dominar o mundo. E se isso acontecer com apenas uma pequena parte de sua força, imagina o que pode acontecer se ela aumentar esse poder para 5%. Nesse nível, Nicole desenvolve uma velocidade tão absurda que consegue ultrapassar a barreira do som. No episódio A Fúria, Gumball e Darwin estão atrasados para a escola por causa de um enorme congestionamento. Enquanto qualquer outra pessoa ficaria presa no trânsito, Nicole resolve o problema do jeito dela. Ela sai do carro e começa a abrir o caminho com a força, empurrando e destruindo todos os veículos que bloqueiam sua passagem. Os motoristas apenas tentavam chegar ao seu trabalho, mas acabam participando involuntariamente de um verdadeiro jogo de carrinhos de bate-bate. Depois de limpar completamente a estrada, Nicole acelera em uma velocidade tão alta que ultrapassa a velocidade do som. É um feito impressionante que mostra como sua agilidade está muito além dos limites normais. Mas por incrível que seja sua velocidade, ela ainda não é a habilidade mais impressionante. Quando seus filhos estão em perigo, Nicole praticamente entra no modo de emergência. No episódio As Mães, Gumball e Darwin acabam se metendo em problemas. Mesmo estando longe deles, Nicole percebe instantaneamente que algo está errado. É como se tivesse um sexto sentido exclusivamente voltado para proteger seus filhos. E no momento seguinte, ela dispara em direção ao perigo com uma postura que lembra muito um super-herói. Na prática, Nicole se transforma na versão de Superman do universo de Gumball, mostrando que não existe praticamente nada capaz de impedi-la quando o assunto é sua família. Nicole continua mostrando que está muito acima do nível de qualquer personagem comum, ainda com apenas 1% do seu poder. Ela entra em ação para proteger seus filhos e simplesmente destrói tudo que parece pela frente. Nicole acerta o inimigo com um soco tão poderoso que ele atravessa uma rampa inteira e fica cravado na parede. Sinceramente, os moradores de Elmore deveriam gastar uma fortuna com seguros, porque qualquer luta envolvendo Nicole termina em destruição. E o mais impressionante é que esse ainda está longe de ser seu verdadeiro potencial. Estamos falando de apenas 5% de sua força. Conforme avançamos, você vai perceber que ela consegue feitos ainda mais absurdos. Outro momento inacreditável acontece novamente no episódio As Escolhas. Nicole precisa alcançar rapidamente um grande grupo de pessoas e decide usar uma borboleta como impulso. Parece impossível, mas ela salta sobre o pequeno inseto e usa seu corpo como um ponto de apoio para atravessar toda a multidão. O detalhe mais absurdo é que a borboleta sai completamente ilesa. Ela simplesmente continua voando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, a física simplesmente deixa de existir.
mas agora chegamos ao nível de 10% do seu poder. E é aqui que Nicole começa a passar por verdadeiras transformações físicas. Um dos exemplos mais engraçados acontece quando ela perde completamente a paciência. Enquanto discutia com Larry, Nicole faz um discurso furioso, culpando empresários gananciosos por explorarem famílias trabalhadoras, destruírem o planeta e até deixarem ursos polares sem lar. Sinceramente, eu não gostaria nem um pouco de estar no lugar de Larry nessa hora. Só que essa não é a única transformação da personagem. No episódio A Autoridade, a vovó Jojo visita a casa da família Watterson e começa a criticar constantemente a maneira como Nicole cria seus filhos. No início, Nicole tenta manter a calma, mas chega um momento em que ela simplesmente explode de raiva. Por alguns instantes, sua aparência muda completamente, fazendo com que ela assuma uma forma extremamente intimidadora. Enquanto isso, a vovó Jojo simplesmente continua insistindo que está apenas tentando ensinar Nicole a ser uma mãe melhor, explicando todas as mudanças que fez pela casa para evitar acidentes. Mas naquele momento, Nicole já não está mais disposta a ouvir absolutamente nada. E se você acha que essas transformações já estão exageradas, espera até vermos o que acontece quando ela libera 25% do seu poder. Nesse novo nível, Nicole desbloqueia várias habilidades completamente diferentes, tornando-se ainda mais assustadora. Tudo começa durante um simples passeio da família ao supermercado, ou pelo menos deveria ser um passeio simples, porque como sempre, Gumball, Darwin e Ricardo passam o tempo inteiro implorando para comprar doces. Eles insistem, fazem chantagem, inventam desculpas e tentam de todas as formas convencer Nicole. Depois de suportar toda essa insistência, ela finalmente perde a paciência. E é nesse momento que Nicole ultrapassa todos os limites. Tomada pela raiva, seus olhos começam a brilhar em um amarelo intenso. Seus dentes ficam afiados como presas, e enormes garras surgem de sua mão. Em questão de segundos, o shopping inteiro mergulha na escuridão. Prateleiras voando pelos corredores, clientes saindo correndo desesperados, e o lugar inteiro entra em completo caos. Nicole simplesmente ativa seu modo de fúria máxima. E o mais engraçado é que poucos instantes antes de tudo isso acontecer, ela tinha ido fazer uma massagem gratuita justamente para relaxar. Parece que não funcionou muito bem. Enquanto continua destruindo tudo ao seu redor, os seguranças do shopping finalmente resolvem agir. Só que um deles comete um erro enorme. Ele usa uma arma de choque contra Nicole. Por um breve instante parece que seu plano deu certo, mas apenas por meio segundo. Simplesmente Nicole ignora a descarga elétrica como se aquele choque fosse apenas um pequeno incômodo. Ela nem sequer demonstra sentir dor. Logo em seguida ela segura o segurança pela gola da camisa e o encara diretamente em seus olhos. E aí que acontece uma das cenas mais absurdas do episódio. Somente com um olhar intimidador o homem parece envelhecer décadas em poucos segundos. É como se ele tivesse aposentado ali mesmo. Se um taser seria o suficiente para derrubar um urso, com Nicole o resultado foi exatamente o contrário. Ela ficou ainda mais assustadora. Mas por incrível que pareça, isso ainda não é o seu auge, porque quando Nicole alcança 50% do seu poder, ela entra em um nível completamente diferente. No episódio O Dinheiro, depois da família perder todo o seu dinheiro e tudo começar a dar errado, Nicole acumula tanta pressão que acaba explodindo emocionalmente. Seu corpo muda de forma, seu maxilar fica muito mais largo e sua presença passa a intimidar qualquer pessoa ao redor. É praticamente uma versão da personagem inspirada no Hulk. Curiosamente, ela nem precisa sair destruindo tudo para assustar os outros. Sua aparência por si só já deixa claro que ninguém deveria pensar em irritá-la naquele momento. Existe apenas uma pessoa capaz de fazê-la voltar ao normal, Ricardo. De alguma forma, seu jeito tranquilo, inocente e completamente despreocupado consegue acalmar Nicole quanto ninguém mais conseguiria. Mas se você acha que isso já é exagerado, espere até chegarmos aos 69% do seu poder. No episódio O Castelo, Nicole deixa Ricardo responsável por cuidar da casa enquanto ela está fora. E sinceramente, essa já parecia uma péssima ideia desde o começo. Como sempre, Ricardo tenta ser simpático com todo mundo. O problema é que ele exagera. Ele começa a deixar várias pessoas entrarem na casa, e por ser bonzinho demais, simplesmente não consegue pedir para ninguém ir embora. O resultado, os convidados passam tanto tempo ali que praticamente transformam a casa em uma nova residência. Quando Nicole finalmente retorna do trabalho, ela percebe imediatamente que alguma coisa está errada. Ao entrar em casa, encontra uma bagunça gigantesca, e como se isso já não fosse o suficiente, um dos invasores ainda comete o pior erro possível. Ele decide desrespeitar Nicole. Naquele instante, todos percebem que acabaram de provocar a pessoa errada. Se você acha que isso é um exagero, espere até ver o que acontece quando Nicole perde completamente o controle. Quando sua raiva atinge um certo nível, ela literalmente se transforma em uma máquina de combate. Não é apenas uma forma de falar. No episódio A Pizza, a cidade inteira de Elmore entra em um colapso total. Enquanto o caos toma conta das ruas, Nicole faz de tudo para proteger sua família. É nesse momento que alguns criminosos acham que pode enfrentá-la. Foi a pior decisão que eles poderiam ter
tomado. Nicole derrota todos eles com uma facilidade absurda. Um dos bandidos é lançado para longe apenas com a força do vento gerado por um dos seus golpes. Parece até que ela está usando técnicas de anime, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Depois dessa cena, fica difícil imaginar alguém sendo capaz de enfrentá-la. Se Nicole realmente quisesse dominar Elmore, praticamente ninguém conseguiria impedi-la. Mas tudo isso não representa seu verdadeiro limite, porque finalmente chegamos ao nível máximo, 100% do seu poder. Essa é a transformação definitiva, é a famosa forma inspirada nos animes. Mas antes de entendermos o tamanho desse poder, precisamos voltar um pouco no tempo para descobrir como Nicole se tornou uma mestre em artes marciais. Quando era criança, Nicole treinava karatê ao lado de Yuki Yoshida, sob a supervisão do pai de Yuki. As duas não eram apenas colegas de treino, eram melhores amigas. Separadamente já eram extremamente fortes, mas juntas eram praticamente imbatíveis. A amizade entre elas era profunda e suas habilidades estavam muito acima da média de qualquer outro competidor. Tudo mudou durante um grande final do torneio de karatê de Elmore. O destino colocou Nicole e Yuki frente a frente numa luta decisiva. Yuki era tecnicamente superior, seus golpes eram muito mais precisos e sua experiência nas artes marciais era maior, mas Nicole tinha uma determinação inabalável. Mesmo estando em desvantagem, ela ultrapassou seus próprios limites e conseguiu vencer a luta. Só que essa vitória teve um preço muito alto. Após a derrota, Yuki ficou profundamente envergonhada. Ela foi obrigada a deixar os Estados Unidos e voltar para o Japão. Lá passou anos treinando incansavelmente com um único objetivo em mente: voltar um dia e recuperar sua honra derrotando Nicole. Para Nicole, porém, a maior perda não foi a competição, foi ter separado de sua melhor amiga. Consumida pela culpa, ela tomou uma decisão definitiva: nunca mais praticaria karatê. Anos depois, esse passado finalmente volta para assombrá-la. Yuki retorna aos Estados Unidos decidida a cumprir sua promessa, mas Nicole não quer lutar. Ela tenta evitar o confronto de todas as maneiras. Percebendo isso, Yuki começa a provocá-la com pequenas atitudes infantis. Nada funciona. Então ela resolve atacar justamente o ponto mais sensível. Usando toda a influência e riqueza da família Yoshida, Yuki ameaça fazer Nicole perder o emprego e até a sua própria casa. Esse foi o limite. Sem outra alternativa, Nicole aceita o desafio. As duas se encontram no ginásio da escola para o confronto final. E a partir desse momento, o episódio praticamente se transforma em um verdadeiro anime de batalha. Logo no início da luta, Nicole e Yuki trocam golpes em uma velocidade tão absurda que tornam invisíveis para qualquer outra pessoa ao redor. Durante boa parte da batalha, nenhuma das duas consegue levar a vantagem. As duas demonstram exatamente o mesmo nível de habilidade, até que Yuki decide usar sua carta na manga. Ela concentra uma enorme quantidade de energia e dispara um ataque que lembra claramente o famoso Kamehameha de Dragon Ball. Mas Nicole ainda guarda um último trunfo, e é justamente ele que revela o verdadeiro significado de lutar usando 100% do poder. Mesmo diante de um ataque tão poderoso, Nicole não recua. No último instante, ela cria um enorme escudo de energia e consegue bloquear completamente o golpe de Yuki. A partir daí, a luta atinge outro nível. As duas começam a lançar rajadas de energia uma contra a outra, transformando o ginásio em um verdadeiro campo de batalha, digno dos maiores animes. Explosões acontecem por todos os lados, enquanto Nicole e Yuki demonstram um poder muito além de qualquer outro personagem de Gumball já havia mostrado. Depois de uma sequência intensa de ataques, Nicole encontra a oportunidade perfeita. Com um único golpe decisivo, ela finalmente consegue derrotar Yuki. Mas o mais surpreendente acontece logo depois da vitória. Em vez de humilhar sua antiga rival, Nicole estende a mão e oferece uma segunda chance. Ela quer colocar um fim naquela rivalidade que durava anos. Infelizmente, Yuki não consegue deixar seu orgulho de lado. Tomada pela raiva, ela lança mais um ataque desesperado. O impacto é tão forte que parte do teto do ginásio desaba, prendendo os filhos das duas sobre os escombros. Naquele momento, a luta deixa de importar. Nicole e Yuki percebem que existe algo muito mais importante do que vencer uma batalha. Mesmo sendo extremamente fortes, nenhuma delas conseguia levantar os destroços sozinhas. Então, pela primeira vez desde que voltaram a se encontrar, elas unem forças, trabalhando juntas conseguem remover os escombros e salvar seus filhos. Esse momento faz as duas finalmente entenderem que nunca foram inimigas de verdade. No fim, Nicole e Yuki decidem deixar o orgulho para trás, pedem desculpa uma à outra e retomam a amizade que haviam perdido tantos anos antes. E quanto à forma máxima de Nicole, ela simplesmente reúne praticamente todas as habilidades possíveis: velocidade sobre-humana, força absurda, olhos em volta por uma aura intensa, manipulação de energia e escudos energéticos, golpes capazes de rivalizar com ataques clássicos dos animes. Basicamente, essa transformação possui tudo que um protagonista de batalha poderia desejar. Depois de analisar todos os seus níveis de poder, fica difícil discordar de uma coisa: Nicole Watterson provavelmente é uma das mães mais poderosas das histórias dos desenhos animados, e sinceramente eu não gostaria nem um pouco de irritá-la.